E aí pessoal, belezinha? Depois de 6 meses aqui, vamos voltar com as aulas de inteligência artificial. Vou continuar falando sobre as propriedades de ambiente de tarefas, que é onde o agente, o nosso agente ou os agentes, com qual nós vamos trabalhar, vão ficar. E eu vou falar um pouco sobre o ambiente estático contra o ambiente dinâmico. Qual que é a diferença dos dois? Como está escrito aqui no livro, se o ambiente pudesse alterar enquanto o agente está deliberando, dizendo que o ambiente é dinâmico. Como assim ele está deliberando? Quando nós temos um ambiente, vou falar do velho exemplo do nosso querido aspirador de pó. Sei lá, não sei desenhar, vou colocar um caninho aqui, pronto. Ó. Aspirador de pó. Ó, tá puxando para dentro. No ambiente do aspirador de pó, se ele puder observar o ambiente, vamos colocar da seguinte forma. Eu chego com o meu querido aspirador de pó, apunho ele aqui, que neste caso, este canto aqui inteiro é a sala, o ambiente, e vamos partir do momento que você colocou ele, ligou, apertou lá o botão dele de ligar, a partir do momento que ligou, nada mais mexe. Tirando a sujeira que ele vai remover, mas nada mais se locomove, não tem nenhuma pessoa se movendo, não tem nenhum gato, não tem nenhum passarinho cagando na sala. Então este ambiente, que é exatamente tudo isso daqui, ó, se não tiver mais nada, nenhum outro agente, a não ser o próprio agente, ele é estático. Ele é estático. Quando, agora vamos mudar um pouquinho mais. Vou colocar um jogo de luta, sei lá, Street Fight. Os dois carinhas lá lutando assim, ó. Os dois homenzinhos lutando. A partir do momento que tem um jogo de luta, veja que aqui nós não temos mais somente um agente, nós temos dois. E esses dois agentes sempre estão se locomovendo, podemos considerar que este daqui, ele é o player, ele é um jogador, né, um jogador físico, uma pessoa mesmo controlando, e esse daqui é um NPC, é o computador que está controlando ele. Este agente aqui, ele tem que estar deliberando o tempo inteiro. Ele tem que estar precisando se você vai atacar, se você está defendendo. A partir do momento que estiver defendendo, ele vai ter que dizer uma outra ação, ele vai ter que saber uma outra coisa. Ele vai ter que fazer exatamente mais de um movimento. O ambiente em si, que o ambiente neste caso é o outro jogador. São os jogadores. Este é o ambiente que o agente vai estar deliberando. Como o outro jogador não vai ficar estático, ele não vai ficar parado o tempo inteiro, esse agente aqui vai ter que se virar nos 30 para poder vencer você. Então, neste caso, o ambiente ele é dinâmico. Ele é dinâmico. Existe um meio termo nele? Existe. Existe o ambiente chamado semidinâmico. Semidinâmico. Como que é o ambiente semidinâmico? Por exemplo, e semidinâmico é junto, tá? Eu errei. Semidinâmico é junto. Qual que é o ambiente semidinâmico? Um ambiente semidinâmico, como eu vi aqui o exemplo, ele é um jogo de xadrez. Mas não só o jogo de xadrez simples e puro. Ele é o jogo de xadrez se porventura ele estiver sendo controlado por tempo. Sei lá, você tem um determinado tempo para fazer uma jogada, você não simplesmente demora o tanto tempo que você quiser. Cada jogador precisa de um tempo para poder fazer essa jogatina. Então, neste caso, o ambiente ao qual o nosso agente está, sendo o agente aqui no jogo de xadrez, ele é o outro jogador. Então nós temos um ambiente semidinâmico. Resumindo, ambiente estático é quando só o agente está trabalhando. Nada mais muda, o ambiente não muda, o ambiente não infringe nenhum problema pro nosso agente. O ambiente dinâmico
é quando você tem mais de um agente ou o ambiente em si à sua volta está mudando. Um trânsito, por exemplo, um robô que dirige um carro, ele tem que se preocupar com o trânsito, tudo, inclusive não atropelando a Maria Braga. E um ambiente semidinâmico é quando ele é totalmente observável, só que existem outros fatores que, por exemplo, te apressam a agir, te apressa no sentido que você é o agente, como o caso do meu telefone sem fio aqui. No caso do jogo de xadrez com tempo. Beleza? Espero ter entendido a diferença entre estático, semidinâmico e dinâmico. Até mais, pessoal!